Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E o papo de hoje é sobre vida e carreira universitária. Para falar sobre isso, convido aqui o meu colega Humberto de Oliveira. Humberto, prazer te ter aqui. O prazer é todo meu, André. Como eu disse, é uma honra. Você sabe que eu participo de uma crença de que a gente deve se sentir honrado quando recebe um convite como este. Porque não é todo mundo que pode estar aqui, né? Então, quando eu sou destacado, distinguido, é uma honraria que você me faz. Pô, é um grande prazer te receber aqui. Obrigado. E para falar sobre carreira e vida universitária, nada melhor do que ter aqui um professor que já passou pela graduação, pós-graduação, já se aposentou, né, Humberto? Mas continua na ativa. E a gente não pode parar, né? É claro, eu acho que o homem não vive sem trabalho. O que nos escraviza, às vezes, é um mau emprego, um emprego ruim, onde a maioria das pessoas, eu tenho que reconhecer, fazem aquilo que não gostam. Fazem porque são obrigados a ganhar um dinheiro, né, para sobreviver. Mas eu sou um professor universitário, de uma universidade pública, eu sou bem remunerado, trabalho para mim é uma coisa que faz parte da minha natureza, dessa segunda natureza que a cultura nos deu, né? Verdade. Então, eu não quero viver sem trabalhar. Eu continuo trabalhando, continuo produzindo em termos acadêmicos, produção científica, participando de congressos, escrevendo capítulos de livro, organizando coletânea de livro e também fazendo ficção literária, que é uma coisa que eu quero me dedicar mais integralmente agora, né? Mas o trabalho eu não posso querer abandonar. Maravilha. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a ficção literária. Tem um livro aqui para mostrar daqui a pouco. Será um prazer. Mas antes eu quero saber um pouco da sua trajetória. O que te fez, primeiramente, entrar no mundo universitário? Sim. Você sabe que eu venho de uma família rural, como nós vamos ver no livro, não é? Que está retratado. A família está retratada neste livro. Conheci muito de você lendo o livro. Pois é. O artista se expõe, não é? E uma família rural, e eu escapei da vida rural, porque eu era um menino que tinha eu sempre adoecia da garganta. Olha, eu também. Eu não podia ficar muito tempo no sol, não podia tomar chuva. E a vida da roça não quer esses resguardos, né? O corpo tem que ser embrutecido, endurecido e até certo ponto embrutecido para resistir às intempéries, né? Sim. Então eu era um incompetente para o trabalho do campo. E porque eu ficava muito tempo em casa, eu fui alfabetizado por meu avô num banco de madeira, com aquelas canetinhas que tinham as penas, né? E molhava no tinteiro e ali ia cobrindo as letras. Eu fui alfabetizado, logo aprendi a ler lá na roça. Isso foi em Ipueira? Na Ipueira. Conheci, ler. Exato. Que eu tenho até hoje essa Ipueira, não é? E não tenho a mesma casa, mas é outra casa. Então eu lia as revistas, lia os jornais que chegavam, porque meu avô, muito míope, era nos anos 60, era quase que final dos anos 50, início dos anos 60. Então, não existia praticamente um oftalmologista. Tinha os oculistas, que de vez em quando passavam na cidade interior. Então, ele não conseguia mais ler, então eu lia para ele. E criou essa fama do menino que era muito inteligente. Porque lia. Porque lia. Né? E interpretava o que lia. O que é principal. O que é o principal. Então, eu fiquei fadado a ir para a cidade. Foi um destino... Estava decretado. A vida tinha que ser na cidade. Mas como eu era esse menino inteligente que gostava de ler e que lia muito, porque tinha muito livro na roça, na escola, eu também encontrei professores que me incentivaram. E disseram a meu pai, aproveite este menino. A frase era essa. Se dizia, aproveite este menino. Então, apesar das dificuldades econômicas da minha família, né, meu pai, eu consegui um tempo de estudo sem ser sacrificado para o trabalho. Né? Morei em casa de parentes. Isso de favor, aqui em Salvador? Aqui em Feira. Em Feira de Santana. Em Feira. Salvador eu tenho um pouco tempo. Tem uns 20 anos. Né?
Vamos chegar lá. Então, eu morei em casa de parentes de favor, não eram parentes ricos, mas eram menos pobres do que meus pais, e consegui estudar. Somente na 8ª série do ensino fundamental antigo, que era o ginásio, é que eu já compartilhava meu tempo estudando, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Trabalhava com o quê? Eu trabalhava num banco, eu era office boy. Sim. Eu era office boy. Depois fui para escritórios no comércio. Depois fiz um teste para uma empresa na Ceramos, chamado Ceramos Bahia, que era em Camaçari. Porque o meu patrão no comércio, ele não gostou porque eu fazia a folha de pagamento dos empregados e começava a interpretar a CLT antiga, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. E dizia, olha, você tem direito a horas extras porque você trabalhou domingo. E isso onerou a folha de pagamento dele e ele um dia chegou muito irritado. Aí é que eu digo que o anjo da guarda nem sempre precisa ser lourinho dos olhos azuis. Uhum. Era um homem alto, assim, de um vozeirão. E dizia, não quero mais o senhor aqui comigo. O senhor vai fazer um teste numa indústria de Camaçari. O senhor é inteligente, vai passar e vai ficar lá. Olha só. Eu fiz esse teste, passei, fui trabalhar nessa indústria. Encontrei um amor numa mulher, que foi a mãe dos meus filhos. Né? Encontrei um amigo, que foi um irmão, e que me deu a capacidade de saber olhar. Então, eu publiquei outro dia, há tempos, um ensaio sobre comunidade, a partir de um livro francês, um livro em francês que é de um escritor haitiano, Jacques Rouman, e dediquei esse trabalho a ele, a Genildo Batista, que é um intelectual que está com um espaço agora dedicado a ele aí no Rio Vermelho. E na casa de quem eu morei aqui em Salvador. Né? É o Genildo Batista, em gratidão às lições de vida e amizade. Veja como a carreira vai chegar ainda. Sim. Então, esse périplo que eu fiz da roça, sai da roça, vai para Feira de Santana, de Feira de Santana vai trabalhar em Camaçari. Aí, na indústria, ele, inclusive, disse a mim, rapaz, você está se desperdiçando, como é que você não faz vestibular, não entra na universidade? E eu não acreditava muito na vida acadêmica, Sim. mas fiz vestibular para filosofia. Filosofia, em feira. Não, aqui na Católica. Já veio para a Católica. Já estou em Salvador. Né? Quando esse patrão meu em feira me empurra para fazer o teste na indústria de Camaçari, de Camaçari, onde eu morei pouco tempo, vim para Salvador, transferido da mesma indústria. Trabalhar na Avenida 7, ali era a Ceramos Bahia S.A., Sim. uma indústria italiana, multinacional. Então, na Católica, aí eu já lia muito, sempre fui leitor, um bom leitor. E para fazer filosofia tem que ler. Tem que ler. Eu recebi aqui um filósofo, que foi o Joseval Bittencourt, foi professor da UNEB, e ele me disse que o pré-requisito para fazer um curso de filosofia é ler. É saber ler. E saber ler. Isso. Então eu gostava muito de ler, lia muito. Eu já comecei a fazer um curso de francês em Salvador, na antiga Maison de França, que ficava ali na Palma. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Humberto, você é descendente de italiano. Perazzo. Perazzo. Por que você foi para o francês? Pois é, não. Porque quando eu fiz filosofia, mais especificamente quando eu fiz filosofia, era na ditadura militar. Sim. E tinha muitos textos eram proibidos. Havia uma censura que censurava a vida universitária, a edição de livros, textos, jornais. Então, a produção em francês de filosofia é muito grande. Fui muito coerente. Então foi a filosofia e a ditadura que me levaram para a língua francesa. Aí daí eu formado já em 79, eu volto para Feira de Santana para trabalhar em educação. E em 89, 10 anos depois, em 83, já com uns 4 anos em feira, eu estava com um tempo muito ocioso. Uhum. Eu só fazia ler dentro de casa. E alguém dizia assim, Humberto, por que você não vai fazer letras com francês? Era o vestibular da UFES. Uhum. E eu fui e passei em primeiro lugar. Não significava nada, porque letras não tinha concorrência. Mas em primeiro lugar... Disseram assim que eu tinha feito pontuação para ir para engenharia, que naquele tempo era o carro-chefe. Uhum. Mas eu não queria nada de engenharia, né? Eu queria fazer aquilo que eu gostasse. E eu gostava muito de letras.
Eu tenho uma bibliotecazinha que é muito boa em casa, né? Então eu fiz letras com francês e fiz também um concurso para técnico nível superior na UFES. Foi o primeiro concurso público. Ah, você entrou como técnico? Primeiro como técnico em 89. Aí eu estou fazendo letras. E fazendo letras assim de maneira fragmentada, porque eu já trabalhava. Então não adorava quando dizia assim, o professor não veio. Aí eu estava tudo lindo, eu voltava para o trabalho. Só que eu não teve aula. Mas consegui me formar em 93. E uma professora, eu tive bons professores e professoras assim muito gentis, muito amigas. Duas delas andando um dia nos corredores da UFES, assim, no jardim. Humberto. Ele disse, pois não, eu vou me aposentar e esta vaga é sua. Porque eu já tinha uma certa fluência em francês. Ela preconizou. Foi. Ela viu dos alunos dela que eu me destacava. De fato, foram 2 dos alunos que foram aprovados, eu e outro colega, né, nesse concurso. Então, me tornei professor universitário. Fiz depois uma especialização. Depois fiz um mestrado. E no mestrado depois do mestrado comecei a fazer um doutorado. Lembrando que naquela época não era necessário ter mestrado, doutorado para ser professor universitário. Não. Hoje é raro a gente ter alguém... Hoje não pode mais ter. Exatamente. Hoje é até uma inconveniência ou uma prática não recomendada abrir um concurso sem titulação mínima de mestrado. Antes até havia a possibilidade de especialista. Mas veja, no meu tempo nem tinha especialização ainda. Essa pós-graduação, essa cultura da pós-graduação é uma coisa recente. É porque a gente tende a achar que sempre foi assim. Não é verdade. Eram raras as pessoas que tinham um mestrado. Eram raros os professores. Dos meus professores, não tinha ninguém com mestrado. Uma professora fez o mestrado dela. Depois saiu para fazer o doutorado. Agora, quando eu estava completando já a graduação de Letras com Francês na UFES, já tinham vários doutores. Sim. Mas foram dos anos 90. E você já na faculdade, o que é que te motivou a fazer o mestrado? Não, na vida acadêmica você não pode ficar sem progredir. É inevitável, senão você não tem voz. Você não tem direito à voz. É como se você tem direito a voto, mas não tem direito à voz. É o contrário da vida republicana. Porque como é que você pode contra-argumentar com colegas que têm titulação maiores do que a sua? Por mais que você seja, digamos assim, lúcido, que a sua argumentação tenha lucidez, coerência, mas falta a você a legitimação. E a legitimação de um processo pelo qual você tem que passar. Não é só o título em si, mas a vivência. Eu me lembro que uma colega minha, que é minha amiga, até ela chama assim, minha mana rio-grandense, ela chama Núbia Anciô, já está aposentada da FURGS, lá no Rio Grande, eu já estive lá, e ela foi presidente da ABECAM, Associação Brasileira de Estudos Canadenses, e eu fui vice dela. E ela dizia assim, Humberto, tu já és doutor. Tu só não tens o título. Mas o título é necessário dentro da academia. Então eu eu tinha uma vontade muito grande de me tornar pesquisador. A pesquisa para mim é muito importante. A sala de aula só para mim, ela empobrece. Porque o que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender coisas novas para ensinar meu aluno? Isso você só faz pesquisando. O Paulo Freire já dizia que o professor ele tem que ser um pesquisador. Então eu me tornei pesquisador assim por um desaguar natural da minha vida profissional. E depois do doutorado, eu já idoso, eu consegui quis fazer um pós-doc. Você foi para a França? Não fui para a França, porque eu não tinha direito à bolsa e também não queria sair do Brasil. Eu já tinha tido experiência na França. Quando eu fazia meu doutorado, eu comecei a fazer o doutorado nos anos 99 na Federal de Pernambuco. Mas em 2000 eu perdi a minha mulher, Célia. Meu filho mais velho ficou com 15, 16 anos e minha filha ia fazer 15. E meu orientador, que é um homem muito brilhante, muito inteligente, Sebastião Joachim, que é cidadão canadense, é haitiano, cidadão canadense, cidadão brasileiro, disse, você vai para Clermont-Ferrand agora, para fazer seu sanduíche, bolsa sanduíche lá.
Eu digo, mas olha, quando eu perdi, eu estou falando de minha vida acadêmica. Uhum. Quando eu perdi a Célia, eu estava no Canadá, numa bolsa sanduíche. Né? Eu fui para passar 30 dias e passei 12. No 11º dia, recebo a notícia de que ela está na UTI. Aí esse amigo, irmão meu, me diz, Humberto, é muito grave. Ela tinha pedido para não avisar a mim que ela estava piorando. Né? E eu voltei nas carreiras. Aí, uns 4 meses depois, o meu orientador diz, você vai para Clermont-Ferrand. Eu disse, mas eu não posso, eu não vou levar meus filhos para um inverno europeu, meus filhos de luto. Ah, deixe eles aqui. E você vai. Eu digo, aonde? Eu não me vejo nessa cena, abandonando meus filhos para fazer um doutorado. Porque isso é importante academicamente, mas isso não é importante para a minha existência de pai. Né? Então eu interrompi o doutorado. Ficamos um pouco estremecidos, depois voltamos às boas. E só retomei esse doutorado em 2004, quando aí eu vou para a França como professor visitante, para dar um curso de comunicação interculturelle numa universidade chamada Artois, no norte da França, na cidade de Arras, onde eu passei 45 dias. 5 dias eu passei em Paris. Né? Então, a minha vida acadêmica é feita assim, dessa inserção na pesquisa. E cheguei a doutor, professor titular, e fiz o pós-doc na UFBA, porque eu não quis sair do Brasil. Fiz no Instituto de Letras, lá em Ondina. Pesquisa em Ondina, lá em Literatura e Cultura Contemporânea. Né? Tive um bom supervisor, que foi o Igor Rossoni, né? Que é um bom escritor também. Participo de alguns grupos de pesquisa, nacionais e fora do Brasil também. Então, a minha vida é de trabalho e cheguei a essa vida acadêmica, assim, com um percurso de trabalho e de investimento no estudo. Né? E você recebeu uma honraria na França também, não foi? Sim, é porque eu criei alguns programas de divulgação do ensino da língua francesa e de ensino de línguas estrangeiras. Por quê? Eu vi que a minha universidade, nós somos, no Brasil quase todo, não é? Fora dos grandes eixos, dos grandes centros, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nós somos muito, assim, voltados para nós mesmos. Nós temos um prazer enorme e um orgulho de sermos quem nós somos, esquecidos que nós precisamos dialogar. E nem todo mundo é obrigado a saber português. Né? Você está na Europa e você vê assim numa sala, tem várias pessoas de várias nacionalidades falando várias línguas. Isso para mim é uma maravilha, porque prova a você que o mundo não é uniforme, que o mundo não é homogêneo, que tem outras culturas. Né? Então, na sala que eu estava na França, tinha uma chinesa e ela mal nos cumprimentava porque ela estava ocupada demais no computador a produzir a disciplina dela. Tem um aspecto cultural. Também. Já tinha outras pessoas que chegavam, bonjour, bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Eram espanhóis ou portugueses, que são mais expansivos do que os franceses, né? Ou do que os holandeses que estavam por lá, ou do que os alemães. E tinha eu, brasileiro, embora descendente também de italiano, mas também sou descendente de africano, de indígena, de português. Então eu me relacionava com todos, né? Da mesma maneira que eu sou na minha vida. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu senti falta disso. Antes de ir, eu já sentia falta dessa possibilidade de conviver com diferentes. Então eu criei um programa chamado Portal de Línguas Estrangeiras para aprendizagem. Portal, aprendizagem de línguas estrangeiras para a cidadania plena. Aí me fundamentei em Edgar Morin, em gente da linguística, da filosofia. Fiz um programa de extensão que foi aprovado. Então começamos a oferecer cursos de línguas até nas escolas. Sobretudo nas escolas. Chegou a ter 800 alunos. Isso nas escolas francesas? Não, aqui no Brasil, aqui em Feira de Santana. Então, o governo francês viu esse trabalho de divulgação da língua francesa. No Brasil. Né? Em Feira de Santana. Viu também que eu fazia seminários internacionais da francofonia, onde trazia várias pessoas do exterior. Né? E eu recebi, em 2009, uma comenda do governo francês
como Chevalier d'un l'Ordre des Palmes Académiques, assim, Cavaleiro da Ordem das Palmas Acadêmicas, que é uma ordem criada por Napoleão Bonaparte, né? E para homenagear as pessoas que trabalham pela divulgação, pela difusão da língua francesa. Então, foi essa honraria que eu recebi do governo francês. Você conhecia já essa honraria antes de Não, receber? eu já sabia que existia, porque aqui tem algumas pessoas em Salvador que receberam essa honraria, né? O professor Cláudio Veiga, Celina Chainovitz, Denise Lavalée, mas eram pessoas assim que tinham um destaque muito grande. Não era alguém lá de Feira de Santana, do interior da Bahia. Né? Foi uma grata surpresa. Foi. E uma honraria merecida. Obrigado. Sim, houve. Realmente o mérito. Foi um reconhecimento. Né? Sem falsa modéstia, que não precisa. Eu divulguei bem a língua francesa. Eu lutei pela língua francesa desde quando aqui Roselene Guimarães era presidente da PIFEBA. Então, eu fiz um ofício dirigido à Secretaria de Educação pedindo a inserção do francês. Fui para reuniões na Embaixada da França, em Brasília. Então, eu militei nesse reconhecimento da necessidade de nós termos a língua francesa no currículo das escolas. Essa semana passada eu vi, por exemplo, que o governo cearense conseguiu articular com a Embaixada da França a língua francesa nas escolas. Eu até mandei para alguns colegas meus que estão lá na UFES que nós precisamos que o governador nosso faça a mesma coisa. Porque, então foi essa necessidade de mostrar que existem outros mundos além do nosso mundo. Né? Porque eu nunca gostei da ideia assim, de nós agora vamos... Eu sei que a globalização fez isso. A globalização, ao tentar homogeneizar o mundo a partir de uma cultura franco-europeia, fez com que, em reação, as culturas locais fossem revitalizadas. Mas eu vejo que a gente corre o risco de ficar muito assim no local, sem articular os pontos em comum que tem o local com o universal. Porque, acima de tudo, podemos ser negros, brancos, indígenas, gays, heterossexuais, LGBTQIA, mas há uma humanidade que nos liga. Né? E é esse traço da humanidade, essa base da humanidade, que o professor, que o pai, que a mãe, que o escritor, que o pesquisador tem que destacar. Então foi por isso que eu recebi esse prêmio, mas não foi só pela língua francesa. Eu divulguei todas as outras línguas europeias. Neolatinas? Sim, o francês, o inglês, o espanhol e o português para brasileiro, para estrangeiros. Quando a pessoa pergunta por que é importante da França, quais seriam os pontos principais na sua ótica, Roberto? Veja bem, eu tenho uma dívida com a língua francesa, é claro, imagina. Eu só estou aqui hoje como doutor graças à língua francesa. Mas não foi a língua francesa que me deu essa formação. Foi talvez a literatura. E a literatura é em língua francesa. Embora eu tenha sido um bom leitor de todo o boom da literatura hispânica, a literatura latino-americana. Mas a literatura francesa, ela é a primeira literatura, eu considero, que me mostrou essa riqueza da diversidade do mundo. Ao mesmo tempo que ela me mostrou a profundeza do ser na poesia, ela me mostrou o realismo literário, né? Com esse olhar arguto do escritor. E, veja bem, Anne, se eu me faço compreender por você e por André, o escritor realista, ele, ao mesmo tempo que ele faz a leitura da realidade, é como se ele fizesse um diagnóstico. Mas ele não se limita a fazer o diagnóstico. Ele faz a prescrição. Então ele dá a receita. Ele é um médico. Ele é quase como um médico que vai lhe auscultar e diz: olha, Humberto, você está com um problema cardíaco. O remédio vai ser este. Então o escritor realista, e a literatura francesa, como a italiana também faz, e a inglesa, e as outras, mas eu fico naquela que eu estou atuando. Né? Eu sou professor de literatura francesa. Então
É dela que eu estou falando, embora eu leia outros livros em outra língua, ou traduzidos, que a gente tem que falar da tradução. Não me deixe sair daqui sem falar da tradução, Certo. que é fundamental. Mas o escritor realista, ele é como se fosse o médico. Ele faz o diagnóstico e o prognóstico. Ele diz que aqui a distopia está aqui. Mas como é que a distopia pode acabar? Ele também mostra. Isso está bem presente na literatura francesa. Não, sim, em toda a literatura realista. Mesmo aquela em língua inglesa e mesmo a brasileira. A literatura realista, todo escritor, ele faz o diagnóstico, ele faz a denúncia das injustiças sociais. E ao fazer essa denúncia, ele mostra, ele acena com as possibilidades de reversão deste quadro. Tem um viés filosófico também. Claro, é filosofia. Você observa que Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, só para ficar neles, mas até o Merleau-Ponty, me parece, eles fizeram peças de teatro, romances, para quê? Para que as suas ideias filosóficas chegassem ao grande público, que não tem acesso à filosofia. Porque a filosofia não é um terreno, digamos assim, confortável. É um terreno mais árido. Sim. Necessita de uma atenção, né, na leitura, necessita de uma, digamos assim, uma abstração que você faça. E a literatura é confortável. Né? Por mais que ela desestabilize você com as suas emoções, mas ela não exige a carga de tensão intelectual que a leitura filosófica exige. Então, são as ideias, e aí você tem razão em mostrar essas ideias, da literatura francesa, é a filosofia francesa que me atraiu pela literatura. Eu fui um bom aluno de filosofia. Eu me lembro que eu tinha um diretor, ele chamava Francisco Pinheiro, ele já foi diretor da Censura Federal aqui. E lá na Católica, todos nós morríamos de medo da Polícia Federal naquele tempo, não é? Era os anos 70, 74, 75, 76, 77. Eu saí em 78, 79, 78, 78. Não, eu saí em 79. Agosto de 79 eu me diplomei em licenciatura em filosofia. E um dia eu cheguei, ele tinha feito uma prova de surpresa. E tinha dois tópicos. Eu me lembro de um que era o existencialismo sartreano. E eu gostava muito. Sartre. Eu fiz, ainda consegui tirar 8,9. Olha, eu passava o dia trabalhando numa fábrica, no escritório de uma indústria. Vinha de ônibus de Camaçari, descia na Católica, 7 horas da noite. Quando eu cheguei, a prova tinha começado. E quando eu fui me formar, que eu fiz questão de não fazer a cerimônia, naquele tempo a gente era contra tudo, contra a cerimônia, até de casamento. Eu me casei assim como minha mulher, num dia qualquer, sem nada, sem convite, sem ninguém, porque a gente não levava em conta isso. Depois, já maduro, com outra mulher, casei com pompa e circunstância. Já mudou, né? Claro. Porque a vida vai te mudando. Vai me mudando. A gente vai fazendo submissões, não é? Concessões, e vê que isso não muda em nada. Ana Lúcia não gosta, inclusive, quando eu digo a ela que nós nos casamos numa cerimônia religiosa. Muito bonita, uma festa maravilhosa. Aí eu levei para a gerente do banco a certidão que o padre deu. E a gerente, assim, professor Humberto, ensinado é a mesma coisa. Já a outra, eu casei no civil, sem pompa nenhuma, sem circunstância. Vale até hoje, eu tenho que provar que eu sou viúvo. Então, você veja bem, e quando eu fui me formar, o Pinheiro, ao me botar o anel no dedo, sim, tem alguns que a gente forma, sabe que não dá em nada. O senhor é um filósofo. Olha. E eu não era o aluno preferido dele. E esses elogios vêm desde a infância, percebe? Sim, eu tenho. Eu digo no meu livro isso, que eu acredito numa predestinação. Você intui o seu destino e o universo conspira para você realizá-lo ou não. Uhum. Eu intuí esse destino. E um dia eu estaria num momento como este aqui, nessa entrevista com vocês. Uhum. Outro dia uma pessoa botou no Facebook, que eu tenho vários amigos no Facebook, e a pandemia nos possibilitou isso. Ver que nós temos amigos virtuais, e nós não conhecemos o rosto, mas conhecemos as ideias.
e que se me procuram lá é porque gostam do que eu digo, do que eu vejo, do que eu faço, né? Tem pessoas que dizem assim, eu estava esperando você dar bom dia. Olha. Eu digo assim, bom dia, com coragem e alegria, todas as manhãs. Então, o Facebook nos mostrou essas possibilidades da gente poder ter amizades, ter relações, né? Que se não fosse a pandemia, nós não tínhamos possibilitado descobrir isso. Então, eu sou um homem realizado nesse ponto, porque eu descubro as possibilidades e eu vejo que a gente pode se rearrumar no tumulto do mundo. Uhum. E o tumulto do mundo não é uma coisa assim para acabar com tudo. Mesmo na guerra da Ucrânia, tem gente que deve casar, namorar, fazer aniversário. A Ser vida feliz. continua. Há espaço para a vida. Há espaço Né? para a vida. Há espaço para a vida. A gente vai falar sobre a questão do Facebook, porque eu vejo que também alguns aspectos de sua relação com as pessoas no Facebook estão aqui, Estamos né? aqui. Também no livro. Exatamente. Mas antes eu quero voltar àquela questão da tradução. Sim. E já faço a Isso, provocação. Se você me permite, eu vou fazer uma provocação. Claro. Tem gente que diz que o tradutor é um traidor. Eu acho que você já ouviu essa expressão, né? É. E tem gente que diz que o tradutor é um coautor. É. Aí eu vou te perguntar, quem é o tradutor? Eu vou, antes de responder, e lhe parabenizo pela pergunta, porque é um preconceito que nós sempre carregamos assim. Alguém diz assim, ler fulano só no original. Isto é uma atitude de classe social. Né? Você pode ler fulano no original porque você pode aprender a língua estrangeira. Mas você não está querendo ouvir a voz de fulano. Você está querendo conhecer as ideias de fulano, que estão lá em francês. E você não sabe francês. E essas ideias são importantes para melhorar o mundo. Então, é preciso que alguém as traduza. O que se contrapõe à tradução é a tradição. Uhum. A tradição é essa coisa, essa consciência que nós temos de que tudo deve permanecer o mesmo, igual, imóvel. As pessoas ficam horrorizadas porque mudou de lugar uma coisa. Mas isso antes era assim. Isso era antes. Aí você veio com a tradução, que a tradução é uma atitude diante do mundo. Aí você veio, se apropriou e reelaborou. Então o tradutor, ele não trai. Ele não pode trair. Ele apenas se apropria do que você disse, reelabora e cria uma outra língua. Nesse caso, você vê isso como um processo até de coautoria? De coautoria, exatamente. E um processo muito importante para a humanidade. Porque você não pode jamais compreender e saber todas as línguas do mundo. Quando você fala assim, tem que ler no original, é como se você reduzisse as línguas europeias do centro hegemônico. Francês, inglês, italiano, português, espanhol. Não! Nós temos o árabe, nós temos o chinês. A África tem não sei quantas mil línguas. Então você não pode traduzir tudo. Porque o que foi que também eu percebi na língua francesa? É que com a língua francesa eu posso ter acesso às culturas de grande parte do mundo, que em português eu não tenho. Então eu tenho contatos hoje com o Irã, com o Azerbaijão, com a Argélia, com o Marrocos, com a França, com o Canadá, com Camarões, com a Costa do Marfim, no Oceano Índico. Eu traduzo um poeta. Eu não os conheço pessoalmente, né? Com exceção de 2 ou 3 que nos vimos num congresso. Mas as ideias, a produção deles, eu estou divulgando em língua portuguesa e divulgando a produção minha e de outros colegas em língua francesa. Então, a tradução é um veículo de democratização dos saberes. E a gente precisa valorizar o tradutor até mesmo na hora de citar. Sim. Porque eu tenho colegas tradutores que sentem uma mágoa enorme, e com razão, quando nós, pesquisadores, colocamos a referência de um livro e não colocamos a tradução. Claro, Né? claro. Tem gente que não coloca. Não, tem gente que não coloca. E tem que colocar. Quando eu fiz a minha... Você deve ter visto muito isso, né? Sim, quando eu fiz minha tese de doutorado na França, o meu orientador exigiu. Quem traduziu? Isso. Então, traduzido por.
A gente não fazia aqui. E tem gente que não faz ainda hoje. Infelizmente. Mas a tradução, ela é um veículo de democratização do conhecimento e dos saberes do mundo. Eu gosto de ser tradutor. Uhum. Eu não Que sou bom. tradutor profissional, escolho o que eu vou traduzir, né? Mas gosto de traduzir, tanto é que eu continuo traduzindo Sim. sem necessidade, obrigatoriedade nenhuma. Você é um tradutor na melhor acepção da palavra amador, que Sim. ama fazer aquilo que faz. Exatamente. E agora a gente vai falar sobre outra tradução, que é a tradução do mundo, seu mundo. Sim, Traduziu e colocou aqui nesse livro. Anne, cadê meus óculos aí? Pega ali. Você me dá esses 2 livros aí, Anne, por favor? E agora eu preciso de óculos para ler. E é engraçado, Né? eu tiro os óculos para ler. Olha. Se eu ler com os óculos, eu tenho que fazer esse distanciamento. Sim. Aqui a gente tem, olha, Crônicas de uma Infância no Sertão, Memórias de uma Família Brasileira. Quem é esse aqui? É você, Humberto? Sou eu. Olha só. Sou eu. Veja aí. Tá bom? Sim. Pra frente? Aqui, tá bom? Acho que tá dando pra ver, né? Pronto, olha só. Olha, Humberto, quantos anos aqui? Eu devia ter 4, parece. Eu acho que eu sou uns 4. Não pergunto, não me lembro de meus pais terem dito, mas devia ser uns 4. Aí deve ter sido um dos momentos onde meu pai teve um ganho financeiro qualquer. Porque você vê que o menino tá bem arrumadinho. Embora eu acredite que essa roupa, esse boné, não tenham sido comprados por meus pais. Sejam do próprio estúdio fotográfico. Pode que era ser. um estúdio em Feira de Santana de uma pessoa que fazia retratos muito bons. Chamava Retratos mesmo. Né? O nome dele, sei o que, Vieira. Não me lembro agora, acho que é Nestor Vieira, parece. Então, devia ser nesse momento assim. Meu pai teve uma folga financeira. Entendi. E esse livro foi publicado por meu querido amigo e colega Zé Carlos, né? Zé da Carlos Quarteto. Santana, isso. Foi professor da UFBA também, Zé Carlos. Isso, é um excelente editor. Maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa também. Um abraço para você, Zé Carlos. É uma pessoa humana muito boa, o Zé Carlos. E assim, tô adorando o livro, e a gente já falou um pouco sobre isso, fora do ar, mas reitero aqui que é um livro que amarra outras vozes da sua vida. Então, a filosofia está bem presente aqui, né? A gente vê autores, o Gramsci está aqui, tem o Baudelaire, o Benjamin, então tem muita gente de peso dialogando com você, entrecruzando essas vozes. Porque, na verdade, são essas pessoas, essas leituras filosóficas e literárias, e essa leitura de mundo feita através desse lugar chamado Ipueira, que é... Minha mulher não gosta quando eu digo que é uma roça. Ela gosta do termo fazenda. Mas a fazenda remete, assim, sobretudo hoje em dia, remete assim, ao mundo dos ricos. Sim. É o agronegócio. Você cria gado, planta grãos em quantidade. Então você é um homem rico. Você vê a vida a partir da varanda da sua fazenda. Mas eu venho de uma roça, onde as pessoas são lavradores e lavradoras. Elas são donas da terra, mas elas têm também que trabalhar a terra, porque elas não podem ter empregado. Ao contrário, a família rural da maioria dos proprietários rurais brasileiros, ou peruanos, ou bolivianos, ou franceses, se eles não trabalham a terra, eles não podem mantê-la. Então, às vezes, os filhos saem para trabalhar fora e mandam até o dinheiro para a subsistência da roça. Ou até da casa, da feira da família. O que acontece nessa fazenda, essas leituras de mundo, são essas. Então, eu sou constituído por essas leituras. Eu não posso falar sem remeter, sem fazer essas remissões. Então, esse é um livro identitário também. Sim. E autobiográfico? Embora eu não diga nem o dia que eu nasci, não tem o dia que eu nasci. Só tem aí dias, parece a referência da morte do meu pai. Mas são circunstâncias de uma vida. Sim. Celeste Pacheco, que é professora da UNEB, professora de História Cultural, ela disse que talvez eu faça ego-história. Isso é um termo novo da nova história francesa. Eu não sei o que eu faço. O que eu fiz, assim, eu tentei contar, e sei que contei bem, isso eu digo, porque Zé Carlos Santana é um bom leitor, e se um livro
Humberto, o livro está bom. É. Eu disse, eu quero que você honestamente me diga se vale a pena eu publicar ou não. Eu precisei de vozes autorizadas mesmo. Eu recorri a Zé Carlos Santana. Depois que 3 outras colegas, ou 4, me disseram, Humberto, o livro está bom. E tive também gente que me ajudou, pegou pela mão e corrigiu, como Celina Jainovitz, né? Uhum. Que foi quem me incentivou na universidade a ser um pesquisador. Como é que se pesquisava? Eu me lembro que Celina Jainovitz, quando eu escrevi um texto sobre Balzac, ela levou 15 dias para me dar resposta. Olha, Humberto, eu procurei na internet se você não teria copiado. E como é que você, que nunca saiu de Feira de Santana, escreve com tanta propriedade? Mas ela esquecia que eu tinha essas leituras. Sim. Eu carrego comigo. E são leituras que me constituem. São experiências de vida. Não é? Porque a leitura de mundo, como diz Paulo Freire, é uma leitura como outra, tão importante como a leitura literária dos livros. Né? Eu sempre fui um observador. Eu viajo, por exemplo, eu não tenho um carro, e quando eu vou para a minha roça, eu vou de ônibus. E eu escuto as conversas. Então, eu não estou interessado na vida da madame ou do dono do agronegócio, mas aquela vida de uma pessoa que é anônima, como eu sou mesmo para ele dentro do ônibus. Eu sou outro anônimo, não é? Então, é uma vida cheia de histórias. Nós somos feitos de narrativas. De narrativas. Então... E eu me criei numa casa que minha mãe dizia assim, e até a minha avó materna, que é filha de um italiano, dizia assim, minha vida daria um romance. Não tinha quem escrevesse a vida delas. Aí eu disse com a pandemia, bom, eu criei meus filhos contando histórias para dormir. Histórias da família. Para na pandemia, eu não posso fazer a mesma coisa com meus netos. Eu tenho 4 netos. Né? 2 de Beto, meu filho, e 2 de Bia. E eu disse, mas como é que eu vou fazer? Então eu me imaginei sentado na varandinha de uma casa que a gente tem na roça, que é roça, né? E é um lugar belíssimo, né? Eu chamando para contar história. E era preciso, mas como é que eu vou motivar as crianças? Contar a história de uma família não tem sem graça. Assim, eu vou contar a vocês o dia em que o cavalo empacou com um menino perto das árvores onde diziam que tinha almas penadas. E aí, para contar este caso, aí eu revisito toda a história da família, a história do Brasil. Sim. A história cultural da Bahia e do Brasil. E é um livro que ele não é monótono, que eu já comecei a ler. Agora você está me fazendo um elogio grande, hein? E eu vou te dizer porque. Corta para essa câmera aqui, Ninha. Então, ele não é monótono porque... E aí, monótono no sentido de não ser constituído em um tom apenas. Sim. Então, ele é repartido. Então, há pequenos trechos de 1 a 2 páginas que pausam e aí vem uma outra história que você, de repente, pensa que é um ato de ruptura com a coesão, mas você vê as amarrações. Eu achei fantástico, Humberto. Achei fantástico isso. Então, todas as partes, elas se conectam, mas você causa aquele impacto no leitor, de surpresa. Opa, para onde é que Humberto vai agora? Você sabe, André, eu fico muito feliz de ouvir você. É tudo que um artista, que um escritor precisa, né? E quando eu falo com um artista, eu digo assim, é diferente de um amigo meu, disse assim, mas Humberto, você podia ter feito como Itamar Vieira. Eu ainda não li Itamar Vieira. Mas você, não preciso. Eu não sou um escritor profissional. Eu não estou submetido às regras do mercado. Eu não vou escrever pela moda. O meu livro, ele perpassa as modas. Verdade. Eu estou contando uma história, qualquer pessoa pode ler. Exatamente. Porque ele tem uma chamada linguagem limpa. E a linguagem limpa, o doutor entende, mas o que não é doutor também entende. Com certeza. É um livro democrático. Exatamente, na acepção da palavra. É um livro para todos, não é? Que queiram ler. Então, eu fico muito satisfeito com esse discurso, porque quando eu lancei o primeiro livro de conto, que está imperfeito, acho que já está esgotado, e que eu vou fazer uma nova edição agora, revisada, bonita, a Gerana Damulax, que é da Academia de Letras, ela disse que eu tinha uma capacidade de conduzir o olhar do leitor.
Ah, tá com certo. facilidade. É o que você está dizendo. Uhum. Eu pego o livro daqui, levo para lá, mas trago de volta. Exato, É? exato. Mas o que eu estou fazendo é a recursividade. Uhum. Na linguagem nossa, nós usamos, você sabe mais do que eu, que é de linguística, usamos a recursividade, né? Os parênteses. E esse vai e vem, ele não é só com relação à forma, é com o conteúdo também. Porque de Sim, repente você cita Gramsci, isso, Baudelaire, isso. mas também cita quem? Suas alunas da Sim. Universidade Da Aberta, UAT, da da UAT, terceira idade, da porque UAT. nós estamos trabalhando o grande, digamos assim, a grande riqueza hoje é você trabalhar o tema. Porque quando você trabalha o tema, você congrega muita gente. Aqui a gente vê a voz da pessoa Humberto, né? Isso, Da sua trajetória de vida, a voz do pesquisador Humberto, isso com tantas referências, a voz do professor Humberto, também. contando as histórias de seus alunos. E a voz do menino que eu fui. Né? Porque você sabe, você não sabe, você não sei se você viu no livro, minha mãe tinha uma cardiopatia. E nos anos 50, eu sou de 51, 71 anos, qualquer pessoa que visse sangue era tuberculose. E ela, logo depois do parto, talvez pelo esforço que ela tenha feito, que foi um parto difícil, e ela sempre disse isso, quase morro para parir você. Sofri da noite até o outro dia. Na verdade, se não me engano, foi um diagnóstico errado. Era o Errado. coração, né? Um problema Então, cardíaco. Foi dito a ela que ela não podia, que ela devia se afastar das pessoas. Sim. Tuberculose naquela época. Tuberculose. E eu fui levado por minha tia para ficar com meus avós em Mundo Novo. Né? E lá, claro que por mais amor que tentem dar a você, um amor não compensa outro. É igual. Então eu devia ter tido uma carência terrível de pai e mãe. Eu me lembro que no aniversário de 5 anos, fizeram um bolo com suco de maracujá. E na hora de cantar os parabéns, eu desabei no choro que estraguei a festa dos adultos. Mas o que eu queria mais não estava presente. Alguém devia ter dito assim, ou se os pais dele estivessem aqui. Aí eu vi isso. Mas eu eu não parei, eu me lembro do meu pranto, sabe? Mas assim, mesmo incomodava todo mundo. Então acabou a festa. Então acho que com os 3 anos, parece, eu desenvolvi uma crise de garganta muito grande que me velaram, botaram vela na mão. E de repente, quando diz assim, lá vem Nadilce, lá vem Beto, que eram meus pais, o menino começa a ressuscitar. Pois é. Né? Então, essa história que me constitui é uma história dolorosa também. Né? E prova que o afeto cura tudo. Cura tudo. O amor cura. Né? O amor cura. É porque a gente tem uma ideia bem preconceituosa de amor, que a novela de televisão, o folhetim, né? Passa para nós a ideia assim, vulgar do amor. Mas o amor é o cuidado. Sim. Né? É o cuidado. O que nós estamos fazendo aqui é um ato amoroso. Exatamente. Tá? Nós estamos reunidos aqui, cheio de afetividade, para falar, para ouvir, né? Para divulgar minha fala. Isso é um ato amoroso. Todo cuidado é amor. Né? Agora, não substitui o amor do pai ou da mãe. Não, são amores diferentes. Porque uma criança não percebe essa grandeza que estão dedicando a ela, não é? Eu acho que quem lê esse livro vai se emocionar e, além de tudo, vai aprender muito, viu, Humberto? Obrigado, André. Quem quiser adquirir o livro, pode ir na Quarteto? É só na Quarteto. Pronto. Porque a edição só tem agora os exemplares na Quarteto. Pronto, perfeito. Porque os outros 200 e poucos exemplares já estão esgotados. Sim. Então, quem quiser adquirir, entra no site da Quarteto, fala com o Zé Carlos. Isso. Né? E pega esse livro que é muito bacana, muito legal. Como a gente está finalizando, eu quero te agradecer por ter vindo aqui e também te pedir, Humberto, para dar um conselho para quem está entrando nessa vida universitária, né? Nesse trabalho como professor universitário. A gente estava falando sobre vida e carreira. Isso. E aí, o que você acha mais importante para um professor universitário ter em mente? Eu acho que em qualquer setor da vida humana, a gente tem que ter consciência do bem que faz. Às vezes a gente não tem essa consciência.
Mas um professor é como um bom médico. O bom médico lhe ausculta. Vai muito mais além de olhar os seus exames. E é uma coisa que está ameaçada por essa medicina comercial, financeira, né? Mas o bom médico, ele continua sendo aquele que ausculta. O exame de André, estão mostrando aqui. E ele está bem. Por que ele está sentindo isso? Então ele vai perguntar a André, ouvir André. O professor, seja ele universitário ou não, ele tem que auscultar o seu aluno. Né? Eu estou fechando um capítulo de livro sobre educação, onde eu digo que nós, professores, precisamos ressignificar a nossa postura no mundo e eliminar um discurso que nós introjetamos do coitado, do infeliz, que ganha pouco, que é desvalorizado. Eu sempre fui professor valorizado. Meu aluno nunca me desvalorizou. E se ele me desvalorizou em algum momento, talvez eu não tenha sabido me colocar diante dele. Então, o conselho que eu daria hoje é que a gente se imbuísse da grandeza da nossa profissão. E que a gente saiba, tenha consciência de que está ali para fazer o bem. Agora que é preciso ter rigor, porque Paulo Freire já nos diz que só quem ama tem rigor. Se você não ama a filha de vocês, você teria deixado ela pôr o dedo na tomada, se acidentar. Então você teve rigor. O que é esse rigor? É o cuidado. Você me pede, eu lhe peço um texto, e você me dá um texto de qualquer maneira, sem corrigir, sem reler, é o meu rigor, porque eu respeito você. Vai dizer, André, olha, você precisa refazer. A gente falava anteriormente sobre o Rubem Alves, sobre a questão da ostra, né? Então, Isso. ostra confortável não faz pérola. Então, Não o faz. papel do professor é esse, é de Isso. incomodar para tirar o melhor do aluno. Os melhores professores que eu tive, e aí eu agradeço publicamente na vida universitária, foram dois deles. Esse foi um Sebastião Joachim, que foi meu ex-orientador, e o outro é a Celina Chainovitz. Mas esses dois professores meus, Leonor Abreu é outra professora. Esses três professores, e outros que eu posso cometer injustiça de não estar citando, por aqueles que literalmente me apontaram assim, riscaram meu texto. Arriscaram com força. E reescreveram. É como se tivesse pegado em minha mão e dito assim, ó, faz assim. E eu refiz e sou quem sou hoje. Então eu acho que nós temos que fazer isso com os outros. Por amor, por cuidado. Isso aí. Humberto, muitíssimo obrigado por ter aceitado conversar comigo hoje. Foi um prazer e uma alegria te receber aqui, viu? O prazer é todo meu. Como eu disse no início, eu me sinto honrado. Karen Blixen, que eu cito no livro, ela diz que o orgulho para os africanos é a consciência da responsabilidade que a gente tem com os desígnios que Deus nos deu. Né? Eu sou um homem que acredita nas divindades. E como eu disse de antemão, eu acredito nos desígnios que eu li para mim e que eu segui. É como o de bucho. Né? Anne não gosta de costurar, mas já viu sua família costurando. Tem o de bucho. Você compra pronto. Aquela forma do desenho. E ali você costura em si. Né? O destino nosso talvez seja assim, como eu acredito. Eu intuí um destino para mim e era estar também em momentos como este, com pessoas como vocês, e ouvindo essas palavras elogiosas que você me dá. E você sabe que Merleau-Ponty disse que o elogio é a bênção do louvor e do bem-dizer. Que maravilha. Parabéns pro seu programa. Obrigado. Obrigado de coração por ter me dado essa oportunidade. Valeu, foi uma honra para mim. Viu? Muito obrigado. Gostou do programa, né? Pois é. E na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui para você.